Mais um podcast que tem histórias. Hoje eu estou novamente com meu amigo Carlos Caramês, jornalista, que convidou uma amiga dele, com muito carinho, Lelei Teixeira, para dividir essas histórias e tal. Então, vou começar já para tu complementar essa tua história. Por que a tua família foi tão importante? A minha irmã nasceu 1 ano e pouco antes de mim. Tinha nanismo, mas ninguém percebeu. Quando eu nasci, eles estranharam que eu tinha os mesmos tamanho, o mesmo tipo de mão e tal da minha irmã. E aí caiu uma ficha. Algo tem aí. Uhum. E aí meus pais foram atrás de ver o que era. E nisso é que eu acho que está assim, a grande lucidez da família e o acolhimento, assim, porque eles foram ver o que era, chegaram num médico que disse que as filhas têm nanismo, né? Não é comum, mas não é nenhum problema. Ponham elas na vida. Foi mais ou menos esse é o recado do médico, que meus pais, meus avós e a família toda assumiu. E a minha mãe ouvia muito assim, coloca no convento das irmãs carmelitas para esconder. E a minha mãe ficava furiosa, porque ela achava que não tinha por que esconder nem nada, né? Afinal, eram filhas. E ela tinha que dar conta e não tinha um problema, né? O único problema era o tamanho. Mas, assim, inteligência, o médico disse que era normal, saúde também e tal. Então, a gente foi criada num ambiente muito livre, assim, nesse sentido, né? E era uma família muito grande. Eu tinha, assim, uma legião de primos, como eu digo. E a gente brincava com os primos de igual para igual, não tinha nada de diferente, assim. E isso, eu acho, que foi um impulso para a vida, né? Nunca teve aquele, não vamos deixar porque pode isso ou pode aquilo, né? Então, a gente foi. E aí a Marlene teve um problema e eu fui morar com meus avós maternos. Então, a gente não conviveu conviveu assim cotidianamente durante um bom tempo, mas a grande preocupação do meu pai era levar a Marlene para me encontrar pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, porque tudo que ele queria é que a gente se conhecesse, se desse bem. E claro que isso foi natural, assim, né? E a Marlene veio estudar, foi morar em Caxias para fazer a faculdade e tal. E eu estava um pouco mais atrasada que ela, porque eu sabia ler, eu aprendi a ler e escrever com 6 anos de idade. E quando cheguei no Colégio das Freiras para entrar no 2º ano, que era tudo que eu esperava, as freiras não deixaram. Apesar de eu saber ler e escrever, eu tive que fazer o 1º ano de novo. Então eu fiquei com fama de muito inteligente, né? Claro, eu estava no 1º ano, já sabia ler, sabia escrever, sabia um monte de coisa. E essa fama de inteligente é muito chata, incomoda muito, assim. Né? Porque eu sabia que não era. Sabia que eu tinha inteligência normal de qualquer colega. Só que como eu tinha chegado 1 ano depois, e eu tinha consciência disso, né? Eu não gostava dessa coisa das pessoas ficarem buzinando no meu ouvido, essa coisa da inteligência, porque eu não via assim. Mas fiz o ginásio em São Francisco de Paula, num colégio que era de freiras. E colégio de freira não é uma coisa muito simpática, dependendo assim, das freiras, né? E lá tinha vários problemas, né? A ponto da freira, o quadro negro, eu alcançava no final do quadro negro, eu podia escrever no final do quadro negro. Mas a freira não deixava, eu tinha que subir numa cadeira para escrever no centro do quadro, para que todo mundo enxergasse. E eu tinha maior vergonha de subir naquela cadeira e ficar de costas com meus colegas, né? Mas passei por isso, e aí quando estava terminando o ginásio, aí tinha aula de religião, e a gente ia, e nosso avô era espírita, e eu e um primo nos incomodava com a questão da religião da escola, assim, porque diziam que o espiritismo não prestava, isso e aquilo. E aí quando a gente estava terminando o ginásio, nós chegamos para a filha que dava aula de religião e dissemos para ela que a gente não acreditava mais em Deus. Isso foi uma grande vitória nossa, assim, né? Poder verbalizar para a freira, que mais massacrava, que mais castigava, que a gente não acreditava mais em Deus. Então, essa coisa meio libertária sempre teve na minha vida, assim, nas nossas vidas, né? E aí, fui fazer o clássico em Novo Hamburgo. A Marlene já estava terminando, a Marlene fez o científico. E eu achava estranho ela fazer o científico, porque era ela das letras.
Só que era confuso para a gente, né? Aí eu me dei conta que tinha clássico, que eu podia fazer o clássico, e fui fazer o clássico em Novo Hamburgo. 3 anos morando em Novo Hamburgo, fui morar na casa de um tio. E aí minha avó me levou, no primeiro dia de aula ela queria ir comigo até a frente da escola, e eu não deixei. Eu disse que eu queria ir sozinha, e que ia ser muito... Eu ia ter vergonha de chegar lá com ela, assim, né? Porque eu já era uma adulta, digamos assim, né? Uhum. E aí a avó ficou para trás, me viu entrar e me deixou, né? Não foi até a porta. Eu entrei e estava ali. Fiz o clássico, foi uma experiência muito legal, assim, foi um curso muito bom, porque comecei a tomar contato com a literatura, que era uma coisa que eu tinha curiosidade, mas não conhecia nada, né? Então ali eu comecei a ler, comecei a me interessar por uma série de coisas, assim. E quando eu vim morar em Porto Alegre para valer, e a minha prima, Kixi, começou a namorar o José Walter de Castro Alves, que é um jornalista maravilhoso, e o Zé estava fazendo jornalismo na PUC, e eu fazendo jornalismo na Unicinos. E me chamaram para fazer um estágio na Zero Hora. O professor de redação me indicou para fazer um estágio na Zero Hora. E para mim aquilo assim foi um medo de chegar na Zero Hora e todo mundo me olhar, e todo mundo isso, e todo mundo aquilo. E eu disse que eu não ia. Aí a minha prima, Kixi, me disse, não, então eu vou contigo até lá. Aí chegamos, claro que entrei na redação da Zero Hora, todo mundo tinha o que fazer, ninguém me olhou, né, claro. Aí o Luiz Figueiredo, que era o cara que tinha me chamado para fazer o estágio, que era na Central do Interior, a gente fazia matérias que a redação pedia para complementar a matéria dos repórteres. Então a gente tinha um departamento de pesquisa, que eram jornais de todo o país, que recebia, guardava, e nós íamos pesquisar nesses jornais, ou em livros e tal. Aí eu comecei a trabalhar nesse departamento lá da Zero Hora. Tinha que ouvir a Hora do Brasil todos os dias, de princípio ao fim, para ver se tinha alguma coisa interessante que pudesse ser bom para a redação. Aí tu tinha que escrever e passar para a redação. Então, acho que isso despertou para mim uma curiosidade muito grande pelo que estava acontecendo no mundo, pelas histórias todas, e eu fui me politizando, né, assim, por essas vias. E teve um determinado período que eu queria sair da Zero Hora. Em que ano é isso? Que época que é essa? No clássico foi em 1968, em Novo Hamburgo. No curso de comunicação, em 1972. Estágio na Central de Notícias da Zero Hora, em 1974. Na verdade, eu comecei a trabalhar para valer em 1974. Porque eu fiz o estágio e fui efetivada 6 meses depois como redatora pesquisadora. E como é que era a escolha do Voz do Brasil? Porque hoje a Voz do Brasil tem uma função, enfim. Como é que era isso? Regime militar ainda, década de 70? Era uma coisa muito... Censura, mas eu não tinha essa consciência política ainda. Mas eu me inquietava com aquilo, assim, eu não gostava de ouvir a Hora do Brasil. Outra coisa, dava muita notícia de acidente, de ônibus, de carro e tal. E aquilo... Não sei por que eu me inquietava com aquelas notícias assim, de acidente e tudo. E política, eu ainda não era uma pessoa politizada. Na verdade, eu comecei a me interessar pela política e a me tornar assim, militante quando a Marlene, minha irmã, começou a frequentar o CEPERS, que é o Centro de Professores, né, do Rio Grande do Sul. E ela se tornou uma militante do CEPERS. Ela, meu primo Júlio, e todos iam para lá, e aí eu comecei a participar com eles, porque não tinha movimento de jornalistas assim nessa época ainda, né? Então eu ia com eles. E aí a minha consciência política social começou a pipocar. E não demorou muito, a gente se tornou militante para valer, assim, né? De frequentar, de participar de grupos de esquerda. Eu participei de um grupo chamado MR8, tá? Entrei toda entusiasmada. Esse eu vou contar porque isso é uma coisa impressionante. Aí a gente tinha que vender a Hora do Povo, que era o jornal que o MR fazia, na Rua da Praia, na Esquina Democrática. E aí chegou o jornal, vamos para a Esquina Democrática. A manchete do jornal, Erundina Sapatão. Aí eu disse, eu não vou vender esse jornal em esquina nenhuma, porque isso aí é um absurdo. Isso que eu não tinha consciência
de gay, disso, daquilo, assim como eu tenho, que eu tive logo depois. Aí eu disse, eu não vou vender o jornal, isso é preconceito, a Irundina pode ser quem ela quiser. E ninguém pode dizer, fazer uma manchete chamando ela de sapatão. E não fui vender o tal de jornal e me afastei do tal de movimento MR8 e fui me afastando desses movimentos mais radicais, assim. Mas eu já era uma pessoa que tinha minha posição e tal. E dali para frente eu segui aquela pessoa, assim. Segui sendo uma pessoa de esquerda e que defendia a democracia a qualquer custo e participava dos movimentos via o centro de professores, acompanhando meus primos, que eram professores, e a minha irmã que era. E essa entrada na política é uma coisa que fica para a vida, assim, né? Mas eu nunca me filiei a partido nenhum, sempre fui muito crítica em relação a tudo, continuo sendo, né? E quando eu me dei conta do que era a ditadura militar no Brasil, aí sim, aí foi muito difícil, assim. Porque eu não tinha ideia que o que a gente vivia num país que tinha uma ditadura militar. E aí comecei a conviver com pessoas que tinham familiares que tinham sido sequestrados, que estavam sumidos. E na Zero Hora tinha um cara que eu gostava muito, um editor de geral, e um belo dia ele sumiu. E eu fiquei inquieta e perguntei para minha chefe, o que aconteceu com fulano que a gente não vê mais ele na redação. Aí ela disse, ele está escondido porque a polícia está atrás dele. Então, achamos por bem que ele saísse. Quem era, Lelê? O Aveline. Aí caiu a ficha, assim, que a gente vivia um momento muito complicado e que a gente tinha que se cuidar. E aí comecei a conviver com pessoas que eram militantes de esquerda e todas tinham uma história para contar, assim, de familiares que estavam escondidos. E fui, uma vez, numa reunião com 2 militantes de esquerda que estavam escondidos, mas toparam falar com a gente, assim. Pessoas que estavam entrando na política, entrando nos movimentos. E aí foi que eu vi, assim, o que é a tortura e que isso não era uma fantasia, isso era uma realidade. E comecei também a ler muita coisa, né? Muita coisa. E aí, sim, aí tu te torna uma pessoa que luta pela democracia. E eu acho que isso eu sempre fiz, assim, sempre tive... Participei de movimentos, não de grupos, de movimentos que ia para a Esquina Democrática, ia para reuniões. E aí conseguimos um cara que nos dava aula de política, um cara de esquerda muito interessante. E ele mostrou para a gente o que estava acontecendo no Brasil, né? Então aí, nesse momento, eu tomei essa consciência, assim. Aí saí da Zero Hora. Aí trabalhei na Rádio Guaíba, na Central de Texto. Trabalhei na Rádio Pampa e aí sim fui trabalhar produzindo o programa da Tânia Carvalho. 2 horas de duração, ao vivo, e a gente fazia pauta, chamava as pessoas, mas também, se te interessava improvisar, tu improvisava. E eu fazia muito isso, assim, porque eu lia os jornais do centro do país e aí via coisas interessantes e dizia, eu acho que a gente tem que achar alguém para falar sobre isso. E a Tânia, ela era uma pessoa que abraçava as ideias, assim, da gente. Abraçava mesmo. Eu interrompia e dizia, Tânia, está chegando um convidado novo, que tu não tem nem o perfil dele nem nada, mas eu já fiz, te entrego e tu vai entrevistar. Foi assim que aconteceu com o Zequete, que andava na Rua da Praia, e a gente foi pegar ele e levar para o programa da Tânia. E ele foi, coisa mais querida, assim, não duvidou em nenhum momento. Chegou lá, sentou e deu uma entrevista linda para ela. Então, isso te dá uma liberdade, assim, que é muito boa, né? Então eu trabalhei esse tempo todo com a Tânia. A Rádio Pampa, eles resolveram fazer essa rádio, assim, e era uma rádio muito libertária, e até hoje eu não entendo o que deu neles, assim, né? Que fizeram. Porque tinha outros apresentadores e tudo, mas o programa da Tânia, a gente era livre para tudo. Tinha um festival em Minas Gerais de música. Aí, eu quero entrevistar o cara que está produzindo esse festival, e ia atrás, entrevistava. Ninguém te proibia, assim. Tu podia fazer entrevistar quem tu quisesse. Tu tem na Tanquiana isso só pra gente contextualizando, porque parece, assim, um absurdo hoje. Como liberdade é liberdade, enfim, tu faz o que quer, mas... A Rádio Pampa, eu trabalhei em 1984. Sim, estava saindo da ditadura. Da anistia para as diretas. Exatamente, indo para as diretas.
E aí tinha aquela história que teve o Tancredo Neves, e o Tancredo, acho que o Tancredo morreu no dia do meu aniversário, eu não tenho certeza disso, porque eu sei que foi um dia muito triste, 21 de abril, meu aniversário. Ou foi um dia antes, ou foi no dia, que deu alguma coisa com ele, e aí ele não assumiu e tal. Aí fiquei até 1984, não, antes de entrar na Pampa, eu trabalhei na assessoria de comunicação da Habitasul. Foi interessante, assim. Mas aí a assessoria virou e eu escrevia todos os cartões do presidente da Habitasul, que era o Péricles Druck. Então, assim, felicitações por casamento, por pêsames por morte, todos os cartões dele, quem escrevia era eu. E ele gostava muito dos cartões. Mandava para ele textinho e mandava. Ele comentava, então, eu não teria escrito melhor, ele falava. Algo assim. Tanto que quando eu fui chamada para trabalhar na Rádio Pampa, e eu fui pedir demissão na Habitasul, eles fizeram um movimento para que eu não saísse, assim. Aí tinha um cara que veio me pedir, por favor, fica. Eu digo, eu gosto de jornalismo, eu quero voltar para fazer produção de rádio, para fazer TV, sei lá. Assessoria de imprensa, nesse momento, eu estou abrindo mão. E fui para a Rádio Pampa. E aí a Rádio Pampa foi essa aventura maravilhosa, assim, com a Tânia Carvalho, né? Aí eles fecham uma rádio de uma hora para outra também. A gente trabalhou hoje, no outro dia chegamos lá, a rádio estava fechada. Eles não avisaram ninguém. Então foi uma coisa assim tão doida. E eu tinha pego um material com a Tatá Pimentel para fazer um programa. E eles me emprestaram documentos interessantes, assim. Eu não podia entrar para retirar esses documentos. Ficaram lá. Ainda bem que os dois entenderam, né? E a gente não tinha esse poder. Sim. E a gente não sabia por que fechou também. Eu nunca fiquei sabendo. Aí fui para o Correio do Povo, trabalhar como redatora. Assim, ó, entrava às 5, saía perto da meia-noite. Mas convivi com pessoas ótimas também, né? Túlio Becker, que era o crítico de cinema. A Mary Mesari, que trabalhava junto comigo, assim, a gente dividia a redação. E foi um período também instigante, né? Mas foi pouco tempo. Em 1987, o Alfredo Fedrizzi, que era publicitário da Scala, assume a presidência da TVE. E eu tinha um sonho muito grande, que era trabalhar na TVE. Eu digo, bom, agora eu tenho que me arriscar, né? Eu vou lá me oferecer para trabalhar. E liguei, marquei uma reunião, sentei assim para falar com ele, e ele foi bem franco. Ele disse, olha, a gente não está contratando ninguém. Por enquanto, não tem como. Mas deixa teu nome, tudo aí, dependendo, a gente te chama. Na saída, encontrei a Tânia Carvalho e disse para ela, a Tânia trabalhava lá. Eu disse, Tânia, deixei meu nome, se tu puder buzinar no ouvido de alguém aí que eu quero, tu buzina. Aí ela disse assim, a gente não está conseguindo fazer nada, mas eu vou buzinar. Tudo certo. Passou um tempo, me liga a TVE que eu fosse lá, porque eu ia ser contratada. Aí eu fui, e era um cargo de chefia. E eu disse que eu não queria ser chefe de nada, que eu queria trabalhar na produção e tal. E o Fê disse, isso é o que eu tenho, se tu não quiser, não tem. Aí eu fui chefe pela primeira vez na minha vida. Posso dizer que foram os 4 anos que eu melhor trabalhei na vida, assim. Porque consegui montar uma equipe incrível. Aí eles podiam contratar 2 ou 3 pessoas. Chamei o Zé Walter para trabalhar comigo e o Luciano Alfonso, que era um cara que também estava procurando e tal. Indiquei eles foram contratados. E a gente montou uma equipe para trabalhar que era muito entusiasmada, assim, que era apaixonada pelo que fazia. E a gente... E era uma época que, de um modo geral, a imprensa aqui dava muito valor ao que vinha de fora, por exemplo, em termos de espetáculo de teatro, cinema e tal, e não valorizava o pessoal que era daqui. Aí eu resolvi sugerir que a gente começasse a trazer as pessoas daqui para dar entrevista, né? Pessoal de teatro, principalmente, para divulgar as peças e tudo. E, além disso, perguntei se eu podia chamá-los para gravar pequenas chamadas no estúdio, que a gente colocaria no ar durante a programação da TV. A gente gravava todos os dias, chamava 2 ou 3 pessoas que eram de algum espetáculo e gravava com eles no estúdio, e aquilo ficava como se fosse um comercial do espetáculo, e a TV colocava no ar. Sim. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, sabe? E tu lembra de quem foi lá, enfim, quem que tu levou nesse período de... Irene Britsky, Salimem Júnior,
que ele fazia um espetáculo, O Homem que Enganou a Província, que era maravilhoso. Meu Deus do céu, tem o Sérgio Luquim. E aí essas pessoas foram indo e eu conheci muita gente do teatro nessa época. Muita gente. E eu adorava chamá-los, assim como o pessoal da música também. Então se abriu na TVE uma brecha para quem fazia arte aqui no Rio Grande do Sul. Ok que vamos trazer o Calbi Peixoto, vamos. Mas vamos trazer também o Sérgio Luquim, que está fazendo esse espetáculo, a Irene Brits, que está dirigindo tal espetáculo, né? O Luciano Alabarce, por aí afora. E esse olhar que se voltou para a produção local, na TVE. E isso eu acho que foi umas ideias melhores que a gente teve. Assim. Aí o pessoal da produção todo abraçou essa ideia. Então, quem era chefe da produção, acho que era a Mariluiz Franarim. A Vera Carneiro tinha uma chefia também. Então, a gente fez um mutirão, assim, que valorizava a produção local. E não só de Porto Alegre, mas que tinha do interior e tudo. Foram 4 anos, assim, que eu considero fundamentais na minha vida, assim. Quando é que terminou? Foi? Então, em 1991, não tinha mais. A partir daí também que eu comecei a ler muito, né? E a saber de mães que tinham seus filhos que foram mortos pela ditadura. Eu acho que a mãe dela, né, da Hildegard Angel, que teve o filho que foi morto com a boca no carro, né, no cano de um carro. Então, essas crueldades da ditadura brasileira, eu comecei a tomar contato muito forte depois, assim. E realmente, eu acho que foi uma ditadura muito cruel. Muito, 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 muito. E a gente viveu isso. Claro que a gente aqui vivia muito bem, obrigado, né? Nós não sofríamos isso cotidianamente. No paralelo, tinha muita gente sofrendo, muita gente morrendo, muitos jovens. E aí tu te dá conta da crueldade que é a ditadura, tu te dá conta que o Brasil não era esse paraíso que a gente podia pensar e que isso tinha que mudar. Então aí me tornei mais militante, não no sentido de fazer parte de algum partido, isso ou aquilo, né? Mas de estar presente, de contribuir no que eu podia e tal. E isso foi uma lição para minha vida, assim. Porque quando li a história da Hildegard, o filho dela, do filho dela, eu fiquei arrasada, assim, porque era uma coisa tão cruel com um jovem. E aí me dei conta quantos jovens foram assim, né? Muitos até por ingenuidade, que caíam na luta e não se davam conta do que é que estavam vivendo e tal. E o que é interessante nisso tudo, assim, agora, vivendo hoje, é o que a arte está trazendo de volta, assim. É o que o filme Ainda Estou Aqui fez por nós, porque a história da Eunice Paiva é uma história comovente, de uma sutileza, assim, incrível, porque não tem violência no filme, né? A violência tu saca nas entrelinhas do filme. Mas o filme não mostra, né? Aquele homem que sai de casa, que a mulher fica olhando pela janela e não volta mais, assim. E o cinema hoje, eu acho que está fazendo um resgate muito interessante desse período de ditadura que a gente viveu. E para as novas gerações isso é muito bom, né? Porque pouco se fala do que foi a ditadura no Brasil, pouco se falou até hoje. Tem livro, tem muita coisa, mas não está na voz popular isso, assim, né? A gente nunca fez essa expiação dessa culpa ou dessa coisa, a gente nunca buscou isso, né? Eu acho que tá sempre, como a gente fez a nossa história toda, passamos um paninho e seguimos a vida, né? E vamos seguir, né? Por isso que eu acho que o cinema hoje está fazendo isso, né? E eu acho que a arte tem essa função e por isso que eu hoje sou completamente... Onde você conheceu o Custódio, o professor Custódio? O Custódio... Eu conheci o Custódio através a Tereza, mulher do Custódio, professora, era do CEPERS, a Marlene conheceu ela. E aí chegou em casa e me disse, olha, conheci uma mulher maravilhosa hoje e tal, e o marido dela é arquiteto, é Custódio e tal. Eu já fiquei assim, só pelo que a Marlene falou, encantada. Conheci a Tereza, conheci a história do pai dela, né, que também era uma história interessante,
e conheci o Custódio. E o Custódio era um arquiteto, não é, um arquiteto muito sensível, assim, que consegue olhar. Aí o Custódio foi nos visitar, um apartamento que a gente tinha ali na Xavier Ferreira, aqui em Porto Alegre, né? Era no 4º andar. E era um pé direito alto, assim. E o Custódio entrou no apartamento e disse, vocês podem fazer dessa peça, que era o nosso quarto, 2 peças. Embaixo vocês fazem o lugar que vocês trabalham, escritório, e em cima vocês fazem um lugar de dormir. E ele fez para nós. Então, nós estamos falando do professor Luiz Antônio Bolcato Custódio, que depois foi diretor do Patrimônio Histórico de Porto Alegre durante 2 gestões, uma das pessoas mais esclarecidas sobre a questão de patrimônio. Exato. Né? E tem um conhecimento assim, fantástico. Fantástico. Uma pena Porto Alegre não aproveitar, uma né, pena. O conhecimento que ele porque tem. Porque ele tem uma sabedoria rara nesse sentido. Assim. Exatamente. E assim, a acessibilidade, que é a coisa que eu sempre busquei, né? Mas não sabia nem conhecia essa palavra. Custódio era um cara que olhou para o nosso apartamento e tem como tornar mais acessível, né? E Sim. aí chamou uma arquiteta amiga dele, que é a Ceres Stork, que é outra arquiteta incrível, e a Ceres começou a interferir também, a dar sugestões para a gente. E quando a gente mudou de apartamento, a Ceres foi lá e fez uma reforma. Então, hoje, eu moro num apartamento que é super acessível, mas não é um apartamento que tu não possa chegar lá e te dar bem também. Sim. Não é aquela acessibilidade que as pessoas não têm acesso. Todo mundo tem acesso. E, para mim, é muito confortável. Agora, isso tem a mão do Custódio e da Ceres, que eram arquitetos raros nesse sentido, assim, né, que eu conheci. Aí depois, mais adiante, fui indo... Tu tem uma foto, né, de um apartamento que tu... quando foi a primeira? Da janela. É um apartamento que tu podia chegar na janela e olhar para a rua. Porque no apartamento que eu morava antes, para olhar na rua, eu tinha que subir num banquinho. Então, isso aqui foi, assim, um presente, né? E antes de fechar o negócio, a gente chamou o Custódio para olhar. E o cara que estava vendendo, ele nos conhecia muito, era primo da minha cunhada, casada com meu irmão. E ele sabia de tudo, assim. Mas o Custódio não conhecia ele. E o Custódio queria nos dizer, comprem, mas não queria que ele ouvisse. E ele me piscava e me cutucava, compre. Aí eu disse, Custódio, pode falar alto, porque o corretor é nosso amigo. Ele disse, não, o apartamento é perfeito para vocês, uma reforminha nele, e vocês vão morar num apartamento super acessível. E aí foi. Aí essa questão da acessibilidade, da inclusão, que é 2 palavras que não existiam no meu vocabulário, nem no da Marlene, foi incrível, porque depois do Custódio, das Ceres, eu conheci a Flávia Boni List, que é uma especialista em acessibilidade. E nos conhecemos, e eu comecei a aprender muita coisa com ela, né? Assim, desde uma rampa para cadeirante, desde uma calçada que é muito alta, e ela tem um conhecimento incrível. É outra que as pessoas, os governos perdem por não ouvir, assim, né? Porque ela conhece uma rampa, ela olha para a rampa e ela te diz, essa rampa não é acessível, essa rampa é isso, sabe? O olhar dela é um olhar que é inclusivo. Então, ela é uma pessoa que conhece. E também aprendi muito com ela e participei de muitos eventos com ela, assim, falando sobre isso. E, nesse período, eu me tornei uma defensora dessas questões, assim, de falar muito sobre isso. O que te levou? Como é que você passou a se inteirar, a entender mais isso? Porque você teve uma trajetória sem nunca também deixar o teu lado São Francisco, lá do interior, onde você se criou, família, tudo isso aí você veio trazendo tudo junto, né? Tudo junto, sim. Essa questão familiar sempre veio junto. E também por essa... Tem uma questão da independência, né? Eu sempre fui uma pessoa independente, apesar da minha deficiência. Eu nunca fui tratada como assim, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Na casa da minha avó, eu lavava a louça, eu aprendi a fazer café. E isso que era fogão a lenha, tu tinha que pegar a chaleira e derramar aqui no bule e tal. E a minha avó, ela não via problema nenhum nisso, assim. Tem que arrumar a cama, tem que arrumar a cama.
Isso é uma questão familiar, assim, que eu acho que é uma maneira de te tornar uma pessoa independente. Então, a gente nunca teve esse cuidado exagerado, assim, ai, coitadinha, não tinha coitadinha. Mas teve algum fato marcante, assim, que te fez cair a ficha e dizer, não, preciso tomar mais consciência disso? A partir do Custódio, das séries, e depois com a Flávia, assim. Tinha esse olhar, sabe? Esse olhar para o outro. E era uma época em Porto Alegre também, onde tudo era muito diferente, muito né? Porto Alegre era uma diferente. cidade culta. Nossa, essa coisa assim do teatro em Porto Alegre. E aquela liberdade de andar sem medo, né? A gente ia para qualquer lugar, saía meia-noite, 1h, pegava um ônibus na Praça 15 e ia para casa. Eu fazia isso. Eu ia na reunião do sindicato dos jornalistas ali no centro, saía 1h da reunião, pegava um ônibus e ia para casa, no bairro Auxiliadora, descia e ia até minha casa. Eu não tinha medo. Hoje eu tenho. Hoje eu não saio assim, sozinha, de maneira nenhuma. Assim. Não sou uma pessoa que anda à meia-noite na rua achando que está andando num parque de diversões durante o dia. Não faço. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade muito mais violenta do que aquela da nossa juventude. Da época que eu comecei a trabalhar e tudo. Assim, essa liberdade a gente não tem mais hoje, não porque a gente não queira, pelo medo que muita coisa, né? E outra coisa que eu acho que hoje é muito comum, essa coisa de tu ouvir as pessoas rindo de ti, assim, passar por ti, fazer piada em relação ao tamanho, tipo, levanta do chão. Aí, a mais recente é pintora de rodapé. É cruel isso, sabe? E isso eu ouço ainda hoje. Mas tu sente que tem essa coisa da... Eu estou escondido atrás de uma tela, aí eu faço essas piadas de coisa. Mudou, é um pouco mais hoje, radical do que, por exemplo, nesse cotidiano. É muito mais cruel hoje, porque as pessoas se escondem, né? Atrás da tela. Atrás da tela. E ali elas dizem qualquer coisa e fazem qualquer coisa. Sim, porque eu não tenho nenhuma eu tenho um grupo, é um grupo nacional de nanismo. Pais que têm filhos com nanismo, de pessoas com nanismo. Vocês não têm ideia do que as pessoas com nanismo sofrem, assim. Tem uma menina, isso para mim é o suprassumo da maldade com uma pessoa que tem nanismo. Ela estava andando na rua, jovenzinha. Teve um cara que veio, pulou por cima dela, estava combinado com o outro fotografou, colocaram na rede e ficaram fazendo piadas com ela. Essa menina, quando estourou aquele monte de piada na rede, ela não queria mais sair de casa. Os pais ficaram apavorados. E aí tem uma advogada no Rio, que tem a Associação Nacional do Nanismo. E a Kênia Rio é a advogada que preside essa associação. E ela é uma batalhadora. Ela tem nanismo e a família, os filhos têm e tal. Mas ela é uma lutadora, assim, ela é crime. Então ela vai, denuncia, mas isso não inibe ninguém de fazer de novo. Então isso está acontecendo muito. Muito, 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 muito. Até porque o nanismo as pessoas com nanismo sempre foram alvo de chacota, Sim. de deboche. E as expressões que se usam também, né? Anão. Anão virou uma palavra proibida, porque ela é carregada de um preconceito muito grande hoje, assim. Tu tem os anões do orçamento, aquele bando de deputado, senador e tudo que não valia nada, são os anões do orçamento. Tem o salário com perna de anão, porque é salário pequenininho, né? Tem o anão diplomático, que é uma briga de diplomatas, que um chamou o outro de anão. Meu Deus, tem várias. Sim. Tem um ano anão. Isso quem escreveu foi o Flávio Tavares, quando terminou o ano de 2023 ou 2023. Quando eu li aquela coluna na Zero Hora, aquilo me bateu assim, eu digo, eu vou mandar uma mensagem para ele. E mandei. Seja o que Deus quiser, né? Vamos ver. Ele se deu conta, me pediu desculpas e tudo. Eu digo, ok, está desculpado, mas presta atenção. Um ano que não vale nada, que não presta, não é um ano anão. Anão não é um adjetivo. Anão é substantivo. Anão significa uma pessoa que tem um tamanho assim, assado, e tais características. Né? Isso não é adjetivo.
Então, ele se deu conta, mas se tu não faz isso, essa palavra... Claro. Aí, as pessoas que trabalham nesse grupo do nanismo decidiram que a gente não usa mais a palavra não, a gente usa pessoa com nanismo. Pessoa com nanismo. Porque a palavra não virou um adjetivo terrível. Sim. Né? E aí eu achei uma ideia genial delas, assim. E esse grupo é um grupo que atua no Brasil inteiro. Então, assim, ó, o que ela atende, o que essa advogada atende de mães que têm filhos com nanismo e que enfrentam situações pesadas na escola, na rua e tal, e ela vai orientando. A escola que não aceita a criança, porque a criança tem nanismo, assim como tem escola que não aceita a criança que tem autismo. Sim. Né? Independente da condição, a escola não procura saber assim, ok, tem grau de autismo que talvez não possa frequentar uma escola, mas tu não pode generalizar e achar que criança autista não pode ir para a escola. Porque a convivência, ela é fundamental. Tu só aprende as dificuldades de uma pessoa que tem uma deficiência convivendo com ela. Se tu não conviver com uma pessoa que anda de cadeira de rodas, tu não vai saber. Se não conviver com uma pessoa cega, tu não vai saber o que é o cotidiano dessa pessoa. Eu tenho uma amiga cega chamada Josiane França. Ela é uma militante também, assim, do movimento. E eu conheci ela numa reunião de grupo de pessoas que tinham alguma deficiência, foram conversar para ver o que é que podia fazer para melhorar, né, aqui em Porto Alegre. E aí eu comecei a Josiane, começou a falar, e eu não tinha ideia do que era ser uma pessoa cega e ter a independência que ela tinha. Ela é uma mulher muito bonita, só que ela não sabe que ela é bonita. E aí ela nos contou que ela estava andando na rua e chegou um cara, colou no ouvido dela e começou a dizer gracinhas para ela. Aí ela carrega, né, a bengala, né? Sim. Aí ela disse para ele, se tu repetir mais uma vez isso que tu me disse agora, eu te dou com essa bengala na cabeça e faço um escândalo aqui na rua. O cara sumiu. Para ela chegar aonde ela chegou com essa coragem que ela tem de andar sozinha e de se defender, ela teve todo um percurso que não é fácil. Qual foi o caso mais preconceituoso que tu sofreu, assim, uma coisa que te marcou, que você disse, pá, isso aqui... E como é que tu foi construindo essa personalidade? Tu contou aqui da professora, da freira te colocar na cadeira para tu escrever no quadro, enfim. Como é que tu foi construindo porque tu tem assim, uma personalidade e obviamente que acho diferente, e a tua inserção, e também o quanto tu acha importante a tua inserção profissional nesses espaços, e quanto isso foi pedagógico assim durante a tua vida. Assim. Eu acho que teve uma coisa que é importante na minha vida, que é assim, do momento que eu comecei a trabalhar, em nenhum espaço de trabalho eu sofri preconceito. O medo que eu tinha de chegar na 0 hora, que é aquilo que eu disse às pessoas, ninguém olhou para mim quando eu entrei na 0 hora. O meu chefe não perguntou, ai, por que tu é assim? Não, ele simplesmente me deu lá, assina aqui, está contratada e tal, tal. Então, nesse meio do trabalho, eu não tive preconceito nenhum em nenhum momento. O preconceito estava quando eu ia para a rua. No meu círculo de amigos, era muito pouco também, assim. Eu ouvi algumas piadas, assim, a gente ia para o bar, de noite saía da 0 e, às vezes, eles iam tomar cerveja, eu não bebia na época nem nada, mas ia junto às vezes. E aí começaram uma conversa, assim, boba. E teve um cara que disse assim, eu jamais me casaria com uma pessoa com nariz, não, com uma anã. E eu estava na mesa. Eu não disse nada, porque na época eu não tinha essa coragem. Mas aquilo para mim foi assim, por que isso, né? Numa mesa de bar. Ninguém estava perguntando se ele queria casar ou não queria, não sei o quê, não sei o quê. Alguma coisa de eu estar ali perturbou esse cara que ele disse isso, né? E eu fiquei assim... Achei ridículo, mas olha, vou para casa, não vou me importar com isso e tal. Só que isso vai te despertando uma consciência. E aí essa consciência vai vindo. E quanto mais o preconceito aparece, e tu consegue reagir bem no sentido de não deixar que aquilo te afete, assim, isso vai te dando força. E a partir do momento que eu comecei a escrever para valer sobre essas questões, né? Acessibilidade, inclusão, preconceito. Eu fui convidada para escrever nessa plataforma chamada Sler, que é uma plataforma para ler e escrever.
Quando eu fui chamada eu fui uma das primeiras pessoas a ser chamada para escrever no SLER. Eu fui chamada para escrever sobre acessibilidade e inclusão, que era para colocar na roda essas questões que mostravam o preconceito, assim. A gente mora numa cidade que não tem acessibilidade nenhuma, que não tem inclusão nenhuma. Existe muito discurso, mas prática nenhuma também, né? Não é que as pessoas não queiram fazer um belo discurso sobre acessibilidade, fazem. Só que na prática isso não acontece. Eu estava em Gramado, eu participei de um evento de turismo para falar sobre as dificuldades das pessoas com deficiência no turismo. Foi muito interessante assim, a proposta. Eu falei para um auditório lotado, as pessoas foram muito receptivas, né? Aí saí e fui autografar meu livro e chegou uns vereadores de Santa Catarina perguntando se eu não queria ser candidata a vereadora em Santa Catarina. Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, mas isso é uma loucura, sabe? Sim. Claro, eles devem ter gostado do que eu falei. Claro. É bom ter essa pessoa para a gente ganhar votos, sei lá o quê, né? Eu disse, não, muito obrigada, não sou candidata a nada, nem tenho interesse nenhum. Mas existe essa coisa assim de usar aquilo que tu é militante, que tu está lutando, levando para a questão política. É né? questão política. Como uma bandeira, vamos Como lá. uma bandeira. Já pega teve essa bandeira aqui, um deputado, que agora não vou lembrar o nome, nós fomos chamadas também para ir lá na Assembleia e tudo, que estavam reunindo pessoas com nanismo. Naquela época não era pessoa com nanismo, estavam reunindo anões. E aí eu recebi aquele convite, eu mostrei para a Marlene, eu digo, eu não vou nisso aí. Vamos ser escadinha para o deputado? O que o deputado fez? Tirou uma foto na frente da Assembleia, ele na frente e vários anões atrás. O que é isso? Sabe? Uma coisa absurda, ridícula. Um desserviço, né? Um desserviço, porque isso não é tu tá lutando por acessibilidade e inclusão. Tu tá querendo ser a Branca de Neve com 7 anões. Né? Porque a foto era assim, absurda. Dele na frente, era a Marlene e eu deveríamos estar lá, só que a gente não aceitou o convite. Então tem um uso muito cruel assim, dessa questão do nanismo. Na questão prática, em Porto Alegre, por exemplo, o centro da cidade não tem nenhuma... Não. Eu queria que você falasse um pouco... Porto Alegre, principalmente agora... Nós estamos falando dos políticos, né? Porto Alegre, eu acho que é uma cidade prática, abandonada hoje. Assim. Porto Alegre não é uma cidade acessível. Já faz um certo tempo. Já faz um certo tempo. E se tu pegar espaços de Porto Alegre, por exemplo, o Museu de Arte, né, ali na Praça da Alfândega, né, o Marx. Ali, o Marx tem 2 escadas, né? E tem um elevador, só que ninguém sabe do elevador. Nós estamos lá para entrar para um evento, chega um cara de cadeira de rodas. O que eles fazem se pedir licença para o cara? Tiram ele da cadeira, vem 2 seguranças, pegam ele no colo. Pior coisa que tu faz com uma pessoa com deficiência é pegar no colo, dessa forma. Pegam ele no colo, aí o outro pega a cadeira, levam a cadeira lá para cima e depois levam ele e botam na cadeira. Para ele foi péssimo. O cara perdeu a vontade de estar ali. Sim. Podiam ter levado o elevador, ele ter subido, descido direto lá na sala de exposições. Não. Foram agilizar tudo, não se deram conta que tinha elevador. Então, esse tipo de atitude, ela ofende. Eu já fui pega no colo em eventos que eu era convidada. Aí estou muito bem no evento, depois de eu falar, tudo legal, assim, vem um cara e me pega no colo. Qual foi o evento? Foi um evento na Associação Rio Grandense de Imprensa. Na Ari. Na Ari. Eu não vou dizer o cara que me pegou no colo, porque nem me lembro mais, mas o cara que me conhecia e tudo. Aí, quando ele me largou no chão, que eu disse, por favor, me larga. E eu saí, assim, e tinha mais 2 jornalistas que me conheciam sentadas ali, que também eram convidadas. Aí uma delas me disse, por que tu não deu um tapa na cara? Eu digo, não, seria muito indelicado, né? Mas que foi humilhante alguém te pegar no colo. Eu já estava na rua uma vez também, chegou um cara e me ergueu, assim, como se eu fosse um boneco. Isso acontece. Eu te perguntei isso porque Porto Alegre ultimamente está com essa mania de ser moderna, né? Uma cidade de modernidades. Mas o feijão com arroz, para a gente andar na rua, na prática, as coisas não estão funcionando. Nada funciona agora. Atualmente, Porto Alegre é uma cidade, assim, se tu for pegar a questão da acessibilidade e inclusão, inviável.
E todos esses políticos, todos sem exceção, não têm a menor sensibilidade para isso. Não né? tem. E quando Não usam tem. o assunto é sempre para fazer demagogia. Sempre. Eu queria aproveitar e perguntar para ti sobre a Marlene, que a tua irmã, você e ela eram indissociáveis, eram duas pessoas muito parceiras e que era um mundo onde vocês tinham uma troca de ideias, de interação, de coisas. E como foi, depois que ela faleceu, como é que você foi tocando a tua vida para chegar no livro? A Marlene adoeceu, tinha um câncer, né, que foi se propagando, mas ela viveu muito bem com câncer durante muitos anos, até a coisa chegar nos ossos, assim. E ela tinha uma lucidez muito grande em relação a isso também, né, sabia tudo. A gente tinha esse projeto do livro que nós íamos escrever, que a gente brincava a quatro mãos, né, que ela ia fazer a parte teórica, ela fazia um estudo sobre linguagem e sobre a palavra, que era muito interessante. Tipo assim, a linguagem não é inocente, a palavra não é inocente. Ela ia escrever sobre isso e ela estudava psicanálise, pegando esse lado todo do que o preconceito provoca e tal, internamente, né? E eu ia contar coisas práticas da vida da gente. Porque a gente teve experiências bem cruéis, assim, da gente em Porto Seguro, fazendo turismo, bem felizes. A gente foi perseguida por várias pessoas na rua e tinha uma mulher que se benzia o tempo todo e dizia cruz credo, cruz credo. E nós estávamos com amigos que eram de lá e que, quando se deram conta, nos tiraram da rua e tal. Em Natal, também saímos para passear só as duas, né? Entramos numa ruazinha pequena só de casas, as casas, todas as pessoas nos portões e tal, rindo de nós, as crianças atirando pedra, e ninguém fazia nada. Também saímos dali e digo, não dá para sair sozinha. Né? Então, tem muitas situações assim. E aí, a gente, com essa ideia de escrever o livro e tal, eu ia anotando, eu digo, não, eu conto as histórias do cotidiano, né, que a gente sofre, e tu faz a outra parte. Então, a gente tinha um livro mais ou menos estruturado. Só que a Marlene morreu e o livro... E essa ideia ficou. Eu passei 1 ano depois da morte da Marlene, que eu não consegui fazer nada. Completamente fora, ansiosa, muito mal, assim. Não fosse os amigos, a família e tudo, eu não sei o que teria sido. Passou esse ano, eu fui convidada para escrever no Sul 21. Escrever crônicas, eu acho que era semanal, não me lembro agora. E aí eu comecei a escrever sobre acessibilidade e inclusão. Era para isso que eu estava lá também, né? Escrevi durante 4 anos e aí foi nascendo a ideia do livro. Eu comecei a ler as coisas que eu escrevi. Eu digo, tá na hora, né? E comecei a escrever. E o livro ficou pronto na pandemia. Só que não tinha o que fazer. Então o livro estava pronto. Eu recebia lá na minha casa os pacotes e eu comecei a dar para as pessoas. Eu não botei para vender, porque não dava nem para ir numa livraria levar. Porque era tudo máscara, isso e aquilo. E eu vendia na porta de casa. Os amigos iam lá, compravam e tal. Foi uma coisa muito interessante, assim, né? Não teve lançamento, não teve nada, mas o livro mandei para a imprensa fez matérias muito boas e tudo. Passou aquele período, aí eu comecei a agitar lançamento. E aí eu lancei na Feira do Livro do ano seguinte. E foi isso foi? Na Feira do Livro, o livro foi 2022, se eu não me engano, foi na Feira do Livro. E eu fiquei surpresa, porque na Feira do Livro tinha uma fila enorme. Eu dei autógrafo assim, para uma infinidade de pessoas, foi muito lindo. E aí fui lançar em São Francisco de Paula, na livraria Miragem, aquela livraria maravilhosa que tem lá. Fui lançar na Jaquirana, que é a terra onde eu nasci, né, que tem uma prima que mora lá, a Vanete. E ela organizou, me chamou. A Vanete foi minha amiga de infância, assim. A gente brincava juntas na Jaquirana. Claro, aí cada uma vai para um lado e tal. E ela escreveu um livro sobre a Jaquirana que eu ajudei a revisar e a editar e tudo. E aí ela me chamou para lançar o livro na Jaquirana. Então, lancei na Jaquirana. E aí fui fazendo esses lançamentos e o livro aconteceu. A primeira edição acabou em 1 mês, assim, 1 mês e pouco. E aí eu fiz essa segunda edição, que está na roda ainda, assim.
Mas aí lancei, e agora, no verão, lancei na Bahia. Pois é, você tem uma relação muito forte com a Bahia, Nossa. né? De onde é que surgiu essa... A Bahia, eu tenho um primo, Júlio, que foi para a Bahia, estudou lá, arrumou um namorado lá, veio, trouxe o namorado para apresentar para a gente ficou super amiga dele, o Ronaldo, e foi assim uma descoberta, né? E aí o Júlio queria levar nós para a Bahia. A primeira que foi, a Marlene foi com ele, a primeira vez. E a Marlene se encantou, né? Com todo mundo lá, assim, aquela comunidade. Sabe aquele encontro com a diversidade, assim? As pessoas viviam do jeito que elas queriam. Isso foi em Arembepe? Não, primeiro chegamos em Salvador, né? Aí, de Salvador, a Marlene foi para Arembepe, depois, quando eu fui para Arembepe, daí nós fomos juntas, e aí levamos todo mundo foi a Kixi, foi o Zé, eu tinha um projeto de levar todos os sobrinhos para Arembepe, levamos o pai e a mãe. Então, sabe aquela segunda casa que tu tem, assim, os amigos de lá são como irmãos, assim. E tem um deles, que é o João Damasceno, que tem aqui um restaurante chamado Mar Aberto, em Arembepe. Arembepe tem a aldeia hippie, né? Então a gente ia muito acampar na aldeia hippie. E aí, uma vez a gente foi e o João estava pensando em montar um restaurante. E comprou um espacinho ali na praça central de Arembepe. E foi indo. Um belo verão, a gente chegou lá, ele estava com um restaurante montado, maravilhoso, chamado Mar Aberto. E aí, era nosso porto seguro, a gente sempre ia para a Bahia. Ficava lá no Pelourinho, né, que tinha um apartamento, e depois o apartamento não foi mais usado, a gente ficava na casa de amigos, né? Tem a Ritinha, que é uma psicanalista, tem o Fred Ortiz, que é o marido dela, tem os filhos dela. Então, a Bahia era a nossa casa. A gente sempre ia no verão, assim. E agora, nesse último verão, eu fui lançar meu livro lá no Mar Aberto, que era um sonho do Júlio, meu primo, que foi o desbravador. Eu digo para ele, ele foi o primeiro aí e levou todo mundo atrás depois, né? Então, o Júlio, ele enlouqueceu, ele queria que eu fosse a qualquer custo, não deu para ir, porque veio pandemia, isso e aquilo, aí na segunda edição, no ano passado, eu consegui ir e lancei o livro lá. E foi muito legal, assim, lançar. Porque aí tem pessoas que eu conhecia, fazia muito tempo que eu não via, que foram lá pegar autógrafo. E o João, meu amigo, que é dono do restaurante, estava muito feliz. A gente estava todo mundo muito feliz, assim, né? Então, a Bahia é a minha segunda casa. É um lugar, assim, que eu acho que foi na Bahia que eu descobri a diversidade como eu vejo hoje, assim. O mundo é diverso, né? As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm comportamentos diferentes e tu tem que respeitar e tu tem que não ficar julgando as pessoas por elas ser tão diferentes, assim. E isso eu aprendi com os baianos, assim, com a maneira como esses amigos viviam e vivem até hoje e como eles se respeitam e são respeitados. Isso, para mim, é fundamental. Eu acho que tem, assim, acessibilidade, inclusão, diversidade e sustentabilidade são palavras-chave para a gente ter um mundo digno, para a gente viver dignamente, assim, né? Tu não olhar para a pessoa e julgar porque a pessoa é gay, porque a pessoa é negra, porque não sei o quê, sabe? Porque isso hoje é muito presente. A maneira como as pessoas tratam os negros, às vezes, é chocante. Por quê? Por causa da cor da pele, né? Quem é melhor do que o outro? Por quê? Por que tu, branquinho de olho azul, é melhor que um negro de olho bem preto? Então, o preconceito, eu sei que o preconceito é cruel, porque eu vivo o preconceito. Eu sei. Eu nunca fui proibida de entrar em nenhum lugar, nem nada, mas a maneira como as pessoas me tratam, às vezes... Bom, eu ia entrar numa loja e eu estar com a minha prima e as pessoas falam com ela e não falam comigo. E dizem para ela, do que ela gosta? Tu acha que ela vai gostar disso? Aí a minha prima, pode falar com ela porque ela te responde. A Kixi faz muito isso, assim. Fala com ela, ela te responde. Porque, assim, parece que tu... estando com uma pessoa mais alta e tudo, é porque tu precisa e tu não é uma pessoa que vai falar nem nada. Então, outra coisa que espanta as pessoas,
Se eu estou dançando em algum lugar, tem pessoas que olham, ai, mas ela dança, por que eu não vou dançar? É proibido? Então, as pessoas se admiram de uma atitude normal, cotidiana, que uma pessoa como eu faça. Então, isso é o preconceito, né? E ele está entranhado, assim. Tu é uma pessoa muito relacionada com a imprensa, você pegou rádio, jornal, início da televisão, e agora nós estamos vivendo um outro momento, não é? Que é as redes sociais. Como é que tu transitou, como é que você hoje administra essas questões em função de rede social? Eu não sou muito... Eu tenho o Facebook. Eu né? te digo isso porque eu acho que elas aumentaram muito o preconceito. Escancararam, assim. Mas é aquilo que a gente já falou. Sim. É porque tu está atrás de uma tela, escondido. tu pode dizer o que tu quiser. Né? Porque as pessoas não... É covardia isso. Tu diz o que tu quer atrás da tela. Mas tu não encara isso assim, fora dali, assim. Né? Então, a maldade é muito maior hoje. Porque ela dissemina, né? Tu bota uma frase cruel numa rede e aquilo ali ganha o mundo e a pessoa que está sofrendo não tem muito o que fazer. Não, a empatia não tá no cotidiano, Não, não chegou na rede ainda, né? Não tem empatia, assim, nesse porque sentido é o meme, não né? tem. Eu quero meme, eu quero pular por cima da coisa, tu tira foto e aí vira do Essas piadas que fazem, que são cotidianas hoje, assim, tem muita piada, que é terrível. Tu acha que É muito pior hoje, eu isso acho. aí Assim, a rede talvez não disseminou. seja em função de a gente colocar em segundo plano a política, porque tu sempre foi uma pessoa muito política, né? Interagiu com a política. Sim, sim. E a política hoje também é outra coisa. É outra coisa também. Pois é. Assim. Eu acho que hoje... Você continua trabalhando, né? Você faz livro, você divulga. Não, você tem a tua eu hoje empresa. trabalho muito com revisão de texto, com revisão de livro. Eu hoje, meu trabalho maior é a revisão, assim. E eu gosto muito de fazer isso, assim, muito mesmo. Eu revisei livros, por exemplo, a Cristina Ribeiro, que é uma moça que trabalhava lá em casa fazendo limpeza. Um belo dia eu descobri que ela gostava de escrever e que ela escrevia. E eu pedi para olhar os textos que ela escrevia e estimulei ela a fazer um livro. E ela fez o livro e hoje ela é, na cidade que ela mora, que é Alvorada, ela é uma pessoa que inspira outras pessoas a escrever. Criar um grupo, criar uma editora, faz um trabalho excelente de projeção do negro, assim, né? Que é muito bom. E são pessoas que buscam essa diversidade, assim, que buscam também mostrar o preconceito e como que tu vai interagir com esse preconceito. Como que tu vai lutar contra o preconceito. Que isso não precisa ser feito com ofensas nem nada, assim. Agora, quando tu vai para o papel e escreve e consegue botar o teu sentimento ali, isso reverbera de uma forma muito interessante, assim. Então, isso é uma coisa que hoje, se eu posso incentivar alguém a fazer, eu incentivo. E isso não é uma coisa tão cotidiana, tão normal, porque normalmente tu pegava as histórias dela e fazia um livro, né? Agora tu não precisa falar por ela, ela mesma pode falar por ela. Ela pode falar por ela, né? Porque eu acho que eu acho que essa autonomia que existe hoje, assim, que vem dos negros, incomoda muita gente. Porque existe hoje uma autonomia. Os negros não são mais passivos que estão lá para servir e tal. Eles estão na luta, eles estão escrevendo, estão indo para a TV, estão fazendo tudo o que qualquer pessoa pode fazer. E esse movimento, essa conquista, deve-se a eles. Não é que abriram espaço para eles, é que eles se colocaram, não de vítima mais, mas Sim. como alguém que faz parte. Um protagonista. Protagonistas, exatamente. Isso, que é um pouco que eu vejo pela quantidade de histórias que deve ter no teu livro, pela dimensão do livro, que é assim, tu obviamente sofreu muito com cada situação que tu vai relatar no livro, que tu viveu e tal, mas nunca deixou de viver, né? Nunca deixei de viver, exatamente. Eu acho que isso é o grande legado que tu vai deixando, assim. Para ter histórias para contar um livro, tu tem que viver, né? Se tu não viver essas histórias, não teria como relatar, enfim. E esse título aqui, que muita gente me pergunta, assim, por quê, né? E fomos ser gosto na vida. Isso era uma frase. A Marlene passou
6 meses, eu acho, em Paris, fazendo uma complementação para o doutorado. E lá eles usavam muito essa expressão c'est gauche, quer dizer, tá à margem. Né? Sim. Ela ouviu muito assim nesse sentido, c'est gauche. E aí, quando a gente estava falando no livro e tudo, ela me disse, o título pode ser esse. Claro. E fomos ser gauche na vida, né? E aí, quando as pessoas me perguntam, eu digo no sentido de a gente foi ser à margem, mas a gente foi. Sim. A gente não desistiu, né? E o gauche significa isso. Porque tem muita gente que acha que gauche tem a ver com gaúcho, né? Sim. Porque é uma expressão francesa, claro, né? Eu queria traduzir, olha só como é que é a cabeça, né? Aí cheguei para o editor, que é o Vitor Mesquita, o editor do meu livro, que é um cara genial. Ele disse, o quê? Tu vai traduzir gauche? A grande chave da capa do teu livro é esse título. Não vamos traduzir coisa nenhuma, as pessoas que vão descobrir. E aí eu me dei conta que ele tinha toda a razão, né? E aí tem o poema do Carlos Drummond de Andrade, que daí eu coloco aqui. Em algum momento eu falo no poema dele e fomos, né? Peço autorização para ele, né? Sim. E aí eu boto, obrigado, Carlos Drummond de Andrade, pelo poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Aí eu botei, fomos. Então a inspiração veio do Carlos Drummond de Andrade. E os desenhos, que eu tenho desenhos muito lindos aqui dentro do livro, da contracapa, são do Amaro Abreu, que é um artista visual maravilhoso, que eu conheci guri, e que ganhou o mundo, já escreveu 2 livros, é um menino, um desenhista incrível, assim, ele pinta muros, já pintou muros no mundo todo, inclusive o Muro de Berlim, lá, participando, né, de concursos, sim, disso e tudo. E aí eu pedi as imagens para ele me cedeu, e essa foto é de a Mariane Rotter, ela é professora, e eu fui numa exposição dela chamada Sob o Meu Ponto de Vista. Todas as obras da exposição eram do ponto de vista dela. Ela tem 1,30 m, não sei se é 1,20 m por aí, assim, um pouquinho mais alta que eu. E aí cheguei na exposição, era maravilhosa, porque era o meu ponto de vista, né? Sim. E aí eu me encantei com essa foto e perguntei para ela se ela cedia a foto para a capa, ela me cedeu. Então tem uma junção de coisas, assim, né? Nesse livro. E o que mais que tu trouxe anotado aí no teu caderninho? Eu ia pedir para tu tu comentar uma coisa que tu iniciou a nossa conversa falando que a tua mãe falou, eu quero que vocês vão para a vida, né? E aí tu fala que tu foi gaúcho, na verdade não foi, né, muito gaúcho, né, sua galera, foi protagonista ali, né? Não foi muito à margem, né? Não é? Acho que tem, assim, óbvio que tem um sentido da coisa, mas tu contando a tua história não foi muito à margem, né? Pelo contrário, Cláudio, né? Foi protagonista, né? Lelê Hoje é uma referência pública, notória e importante, né? E isso e como é que a tua mãe que te provocou, te queria que tu e a tua irmã fossem para a vida, como é que ela via, por exemplo, vocês, enfim? Nossa, acho que você... Tanto a minha mãe quanto meu pai, minha avó, meu avô materno, era um cara que me provocava muito, assim. Ele me achava, eu e a Marlene, ele achava que nós éramos gênios. E uma vez ele resolveu nos comparar ao Rui Barbosa. E eu briguei com ele, que eu não tinha nada de Rui Barbosa, que não sei o quê, não sei o quê. E ele dizia, mas vocês são muito inteligentes, não posso negar isso e tal. E ele, sabe aquela pessoa, sim, que te instiga e te critica ao mesmo tempo, assim, né? E ele era espírita, e eu... Quando eu estudava no ginásio, eu ia na missa todos os domingos, porque valia ponto. E quando eu saía de casa para ir para a missa, ele dizia, lá vai a Carola. E essas coisas todas eram estimulantes, porque daí eu tentava reagir, assim, né? E ele tinha essa coisa de ficar te instigando. Né? E a avó era aquilo de te dar trabalho, tipo assim, vai lavar louça, vai isso, vai aquilo. Não tinha essa coisa da pena. Porque nunca existiu a coitadinha... Né, na nossa convivência, assim, em casa e na família, assim. A gente brincava com os primos naturalmente, sim, não tinha nada disso, assim, né? E a Marlene, que foi criada com o pai e a mãe, ela se achava
É engraçado isso, né? Porque eu fui morar com a avó por conta de uma doença que a Marlene teve e a mãe precisava dar uma atenção total e não tinha como me deixar sozinha, né? Só que quando foram me buscar, eu fui e tive febre e não fiquei, né? Me levaram de volta, a febre passou. Meu avô também teve febre, eu cheguei, a febre dele passou. Então tinha alguma coisa ali muito forte, né? E eu acabei morando com o vô e a avó. E a Marlene, num determinado período, ela achava que ela tinha culpa nisso, assim. E quando a primeira vez que a gente falou sobre isso, foi maravilhoso, porque foi libertador. Ela veio me dizer da culpa que ela tinha. E eu disse, Marlene, não tem culpa nenhuma, porque eu fiquei morando muito bem, obrigada. Foi muito bom e tudo. Então, assim, e a gente chorou muito, as duas, né? Porque ela se achava que ela era a queridinha da mãe e eu não. O que não tinha sentido, porque não era isso, assim. Quem conhece as mulheres, né, que morava numa fazenda, tinha que dar conta de tudo, com 2 filhas que ela tinha que atender e uma doente. A avó foi lá e não, ela fica comigo e tal. Só que todo mundo entendeu isso, né? Não teve... A mãe entendeu, o pai entendeu, eles me visitavam toda semana e eu morei com a avó até a adolescência. Aí depois eu passei a ir para casa da mãe, para casa da avó, para casa da mãe, sabe? Essa coisa foi muito natural. E claro que a Marlene sentia... Eu entendi a culpa da Marlene. Só que ela não tinha culpa de nada, né? Porque naquela altura ela era a pessoa que tinha uma doença que não sabia o que era e tinha que ser tratada. Então a gente resolveu muito bem isso, assim, conversando. Porque a Marlene e eu vivemos muito tempo sem falar da nossa condição, assim. Uma negação total, a gente não falava. A primeira vez que a gente falou foi assim, que foi quando a gente decidiu escrever o livro, foi maravilhoso. A Marlene começou a me contar o que ela ouvia das pessoas quando apresentavam ela em algum evento e tal. Ela já era professora, que ela era uma inteligência rara e tal. E aquilo incomodava muito ela. E me incomodava também. E a gente começou a falar sobre isso, né? E foi muito bom, porque daí a gente limpou esse caminho, né? Não existe tu ter sido abandonada. Eu não fui abandonada, nem tu foi a preferida. Foram condições da vida naquele momento que geraram isso. Mas, assim, nossa família sempre buscou o melhor para nós. Sempre buscou tratamento. Foi para o médico para ouvir que a gente só tinha nanismo, não tinha mais nada que nos mandasse para a vida. Foram atrás daquilo que era possível. E aí, não nos impediram de ir para a vida, né? Eu me lembro quando a Marlene decidiu que ia para a Bahia, que o pai ficou sabendo, o pai ficou meio indignado, assim, mas como? E tal, e tal. Aí eu disse assim, deixa, pai, ela vai chegar lá, vai mandar um telegrama, porque naquela época não tinha telefone, nada. Ela manda um telegrama para nós e a gente fica sabendo se chegou ou não. Porque ele ficou preocupado, né? Mas não impediu ela de ir. Poderia ter impedido, não impediu ela de ir. Na minha humilde opinião, uma das coisas importantes do teu livro é que ele mostra o quanto é necessário e importante a rede de apoio, chamando atenção para esse fato, né? Você teve uma família, você teve um grupo à tua volta, tu e a Marlene, que te colocaram num outro patamar praticamente, né? Exatamente. E como isso... E esse é o barato do livro, né? São esses detalhes dessas histórias. Isso. E essa questão da solidariedade, assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na Zero Hora, que eu trabalhava das 5 às 10 da noite, voltar para casa, como é que ia ser? Eu, naquela época, não tinha dinheiro para estar pegando táxi toda hora, nem nada. O Zé estudava na PUC, o Zé Walter. Ele saía da escola da PUC, e me pegava na Zero Hora. Durante um período foi assim. Isso foi uma atitude dele. Ele achou, mas eu estou ali, estou no caminho, te pego, te deixo em casa e tal. Então, essa questão dos grupos que tu forma, assim, né? Das pessoas que tu conhece, dessa solidariedade que vem das pessoas e que é natural. E eu acho que a gente teve muito isso assim na vida, das pessoas com quem a gente conviveu. Teve um episódio interessante na época que eu fui chamada para ir para Zero Hora, que eu estava muito insegura. E aí o Zé, que frequentava um centro de Umbanda, né, da Mãe Edith, me levou lá para conversar com a Mãe Edith. A Mãe Edith vai te dar uma força, vamos lá e tal. Fui. Aí a Mãe Edith começou a conversar e tal. Daqui a pouco ela me disse assim, minha filha, tu tá muito bem, tu vai te dar muito bem. E tu ainda vai escrever um livro. Eu não sei se isso ficou repercutindo assim também, né? Porque isso eu ouvi, eu era muito jovem. Estava começando a trabalhar. E estava com medo de trabalhar.
E aí ela me deu essa vai firme, essa coisa dos caminhos estão abertos, vai. E eu tinha sido indicada pelo Mendes Ribeiro, que me deu aula de redação na Unicinos. O Zé Walter foi um personagem importante. Muito importante, muito, muito. O Zé era um grande amigo, um amigo raro, assim. Ele era o cara que lia meus textos, revisava para mim. Ele fez a primeira revisão do livro. Pena que ele não esteve aqui para assistir o lançamento e tudo. Mas ele revisava. E ele era muito crítico. Muito. E muito atento, assim. Então, é um amigo que, meu Deus, faz uma falta danada. O Zé Walter revisou o meu livro. Sim. E outra coisa, né? Essa coisa de livros. A Vida das Sobras foi um livro que eu convivi cotidianamente contigo quando tu estava fazendo. Li. Livro minha editora. Olha aí. Tá, esse foi um dos primeiros livros que eu assumi, assim, sem medo. Depois eu ajudei a fazer um livro chamado Pato, uma criança de 50 anos, que é o livro daquela escola Pato que tinha aqui em Porto Alegre, que era uma escola maravilhosa. Escrevi com a Rosina Duarte. E mais umas 2 pessoas. Aí eu revisei o Dicionário da Cultura Pampiana Sul-Rio-Grandense, do Aldir Garcia Chile, que é um dicionário maravilhoso. Maravilhoso. Dicionário dessa. Aí tá, revisei, foi ótimo. A Beatriz Araújo, que me chamou para fazer, ela morava em Pelotas ainda, e foi muito bom fazer. Aí, no lançamento, não do dicionário, mas de um outro livro do Chile, que era do outro lado, que é aquela questão do limite entre Brasil e Uruguai, eu fui pegar o autógrafo dele no livro do outro lado, né? E aí cheguei e disse para ele que tinha sido eu tinha já falado com ele por telefone, mas ele não lembrou, que tinha sido eu que tinha revisado o dicionário. Daí ele olhou para mim e disse assim, então agora eu entendo, tu é uma pessoa muito corajosa, porque ali naquele dicionário eu coloquei tudo que eu pensava de uma forma confusa. Eu disse, não foi confuso. Estava muito bom o dicionário. Foi difícil de revisar, sim, porque era muito conteúdo. Mas não tinha confusão nenhuma. Aí ele olhou para mim e disse assim, é que tu é muito gentil. Ele era um ser humano incrível também, o Chile. E muito engraçado. Ele fazia umas piadas, assim, tudo. Então, esses trabalhos, assim, é muito aprendizado, assim, quando tu revisa livros, quando tu toma contato com a literatura dessa forma, assim, que é aquele olhar. E a revisão tem uma coisa que, para mim, é fundamental, assim. Tu não pode interferir, a tua revisão não pode interferir naquilo que é a alma do livro, assim. Porque a primeira revisão do meu livro, eu mandei 30 páginas para a pessoa, e quando ela me devolveu, não era o meu livro. Aí eu não quis. Sim. Né? Porque o meu livro era outra coisa. Se tu bota uma palavra assim ou assado, é o teu estilo. Não é o estilo da pessoa que está revisando. Então tem que ter muito cuidado com isso, assim. Que eu acho que é uma coisa delicada, assim, um limite muito delicado. Sim. E eu tenho isso hoje quando eu reviso muita coisa. Sim. E hoje, Lele, quais são as maiores dificuldades que você vê, os maiores problemas que você encara, assim? Como é que você define essa situação, nessa evolução toda que você teve na questão de acessibilidade, dos preconceitos, né? Qual é o momento hoje que você está vivendo e que você acha que... Eu estou vivendo um momento mais tranquilo por conta de tudo o que eu já fiz e já escrevi sobre. Mas eu acho que a gente não está vivendo um momento tranquilo. Assim. Eu acho que a gente não está vivendo um momento em que inclusão e acessibilidade e diversidade sejam questões prioritárias, assim, no sentido da gente ter uma sociedade mais digna, mais respeitosa. Eu acho que ainda falta muito. Só que hoje tem muita gente lutando por isso, assim. Mas eu acho que falta muita coisa ainda, assim. Eu acho que falta posicionamento do governo mais claro. Ok, hoje é crime tu ofender uma pessoa e tal, mas é crime, sim, tá? Aí tu denuncia até que isso vai chegar onde tem que chegar. Passou 2 anos, 3 anos e nada aconteceu. Então, as coisas são muito lentas. A justiça, aquela coisa, a justiça tarda, mas não falha, a justiça tarda e falha. Sim. Né?
Porque a questão do racismo, por exemplo, essa coisa que mata um negro de qualquer forma na rua. Sim. Basta ser negro e estar numa situação X que daqui a pouco leva um tiro. E tem situações assim que mostram isso claramente, como aquele menino que era filho de um diplomata lá no Rio, negro, que chegou num edifício com dois amigos, os dois amigos brancos e ele negro. O edifício era onde ele morava, e a polícia chegou e quis prender ele, porque ele estava, digamos, assediando os dois branquinhos. E aí a mãe dele teve que entrar em ação e tal. Quer dizer, como é que tu chega e acha que porque tem um negro e dois brancos e estão tentando abrir uma porta que ele estava tentando porque era a casa dele, o prédio onde ele morava, e ele é o culpado? Então, eu acho que o preconceito hoje, ele está muito acirrado, ainda. E eu acho que tem a ver com esse protagonismo também, do negro, por exemplo. Com esse protagonismo das pessoas que hoje elas não se escondem, elas não ficam quietinhas, né? E isso incomoda. Tu vê os comentários em relação às novelas da Globo, que tem muito negro protagonista. Eu já vi pessoa dizendo que não olha mais a Globo porque tem negro demais. Mas tu acha que a gente passou um longo tempo na nossa sociedade hipocritamente dizendo que a gente não tinha racismo, nem tinha preconceito? Acho que desnudou um pouco isso, né? E eu acho que isso é bom, desnudar isso, assim. Porque o Brasil é um país que não tem preconceito, porque a gente é preconceituoso. Muito. Muito. E a gente viu tantos exemplos, né, daquela questão lá de Bento Gonçalves, que traziam os nordestinos para trabalho escravo aqui. Isso não foi uma fantasia, isso aconteceu. E aí tem aquele vereador de Caxias que achou maravilhoso que esses nordestinos só servem para isso mesmo. E não aconteceu nada com o vereador. Nada. Inclusive, eu achei que ele podia daqui um pouco ser governador e ser presidente, porque é um caminho... Enfim, a gente teve um presidente que era... O cara disse tudo aquilo, repetiu e está lá ainda, claro. Lindo. Deixa eu te perguntar, naquela conversa que tu mencionou, que tu teve com a Marlene, enfim, quando vocês realmente resolveram falar sobre a condição, enfim, de vocês, qual que era a sensação, assim, depois de passarem pelo assunto, assim, é que vocês cumpriram, enfim, essa trajetória, tinham uma certa sensação de... Uma sensação fizemos assim libertadora, assim, sabe? Libertadora. Porque muita coisa a gente guardava, né? Eu passei um bom pedaço da minha vida que eu não falava com meus colegas de trabalho sobre o meu tamanho. Ninguém falava. E eu não gostava de falar. E era uma coisa super necessária, porque eu não alcançava em muitas coisas, eu tinha que pedir e tal, né? E aí eu tive uma colega que sinalizou isso muito bem, assim, a Marjorie, na TV Guaíba, Marjorie Michelin. E ela dizia, tu é muito metida, porque tu não deixa a gente te ajudar, disse uma coisa assim. E era aquela necessidade de independência, assim. Hoje eu não tenho mais isso, assim, mas eu acho que foi bom, porque eu não me acomodei. Porque tu pode te acomodar numa condição, né? Eu não. E eu acho que eu tenho isso ainda hoje, assim. Eu não sou uma pessoa acomodada. Eu acho que eu sou uma pessoa que está na vida, que está querendo viver e querendo viver cada vez melhor. Que está envelhecendo, né? E envelhecer não é uma coisa fácil, mas também não é uma... É aquela coisa, tem que olhar e não negar, né? Tem coisas que eu faço que eu acho que podem ser perigosas, às vezes, ficar subindo e tal. Claro que são. Mas aquilo é tão natural que quando eu vejo, eu já fiz. Tem que prestar atenção? Tem, né? Mas eu acho que isso tudo é positivo, porque não tem um comodismo aí, assim, né? Não sou uma pessoa que... Eu acho que eu não tenho essa tendência de me acomodar, de parar. Para mim, estar nessa caminhada é bom demais, assim, sabe? Muito bom. Então, eu acho que isso é o que temos pela frente aí, assim. Foi um prazer conversar contigo. Foi muito bom, viu? Inspirador, muito inclusive, para a gente. Para mim também foi. Para nós, né? O cara já conhecia, já era. Então, quando a gente estava pensando em quem a gente convidava, tu foi uma das primeiras pessoas que ele lembrou e falou. Ter amigos é isso também, ter amigos é isso.
E pelos teus relatos eu vi que tu fez muitos amigos ao longo, Muitos amigos. ao longo aí da tua vida. Isso é uma coisa que eu tenho maior orgulho, assim, sabe? De ter amigos. Eu tenho muitos amigos. Isso faz bem para tudo. Isso aí, muito obrigado. Obrigada, então, viu? Foi maravilhoso. Então tá, até a próxima. Até. Aqui tem história. Aqui Isso tem. aí. E muitas. E muitas.